Você acha que lucro real é tudo a mesma coisa? Negativo. Você pode ter lucro real trimestral, anual, você pode ter estimativa mensal sobre a receita bruta, ou de repente por um balanço que pode ser de redução ou de suspensão, e no final das contas você ainda pode ter ajuste anual. Então, para entender essa confusão toda, confere esse vídeo. Opa, tudo bom? Aqui é o Caio Melo e hoje a nossa conversa é bem tributária, com algumas pinceladas de contabilidade, porque aqui assim a gente está aqui para falar de contabilidade de verdade, sem enrolação, indo direto ao que interessa. Mas antes do conteúdo, já sabe, né? Clica aqui embaixo para se inscrever no canal, ativar as notificações no sininho e ser avisado de todo vídeo novo que a gente tiver. Mas agora, vamos ao que interessa. Uma das coisas mais comuns é o contador ter medo do lucro real. Então eu quero começar te dizendo o seguinte, não tenha medo do lucro real. Ele não é um bicho de 7 cabeças e, aliás, pode ser um grande aliado seu nessa busca por mais relevância e prestar um serviço melhor para os teus clientes. Muito negócio fica melhor no lucro real do que no Simples Nacional e no lucro presumido, tá certo? E até para começar a pensar nessa possibilidade, vamos entender quais os tipos de lucro real que a gente tem. Primeiro, a gente tem o lucro real que ele pode ser trimestral ou anual. Tá? Ah, Caio, mas eu ouvi falar do lucro real mensal. Não existe lucro real mensal, existe lucro real trimestral e lucro real anual. Esses são os dois tipos oficialmente existentes. No lucro real trimestral, muito parecido com o lucro presumido, você vai ter fechamentos trimestrais. Então você vai fechar em março, junho, setembro e dezembro. Só que vão ser apurações definitivas. De fato, ali, ele acabou. Fechou de janeiro a março, apuração definitiva. De abril a junho, apuração definitiva. E assim por diante. Por que ser definitivo é tão importante? Porque se você tiver prejuízo num trimestre, por exemplo, você teve prejuízo fiscal no primeiro trimestre. E no segundo trimestre você teve lucro no lucro real. Então, esse lucro do segundo trimestre você pode usar o prejuízo fiscal anterior para compensar, mas não pode compensar tudo. Quando muda de um período definitivo para o outro, esse lucro a ser compensado está limitado a 30%. Então, se você tem um negócio, por exemplo, que tem uma sazonalidade, normalmente ao longo do ano, no primeiro e no segundo trimestre eu tenho lucro e no terceiro trimestre eu tenho prejuízo e depois eu tenho lucro no quarto trimestre. Essa compensação do prejuízo de um trimestre no outro vai estar, no outro que teve lucro depois, vai estar limitado. Já no lucro real anual, a apuração definitiva, como o próprio diz o nome, é o ano. Então, você de janeiro a dezembro considera um período só. Claro, se de um ano para o outro você tiver no ano 1, o prejuízo, e no ano 2, lucro, para usar o prejuízo fiscal do ano 1 para compensar lucro do ano 2, você também tem que respeitar essa regra dos 30%. Mas dentro do ano, tá tudo em casa, tá tudo bem. Um mês vai compensando com o outro e todo mundo fica feliz. Então, isso pode ser um ponto de análise bem importante se você vai para o lucro real trimestral ou se você vai usar o lucro real anual. Só que no lucro real anual, antes que você comece a pensar, legal, se é anual, eu passo o ano inteiro sem pagar imposto, só vou pagar IRPJ, CSLL lá no final do ano, negativo. Porque aí a legislação criou o mecanismo das estimativas mensais. Eu comecei essa conversa de hoje falando para você que não existe lucro real mensal. Caio, agora você está dizendo que tem estimativa mensal. Sim, só que o lucro real, a apuração definitiva é no final do ano. O lucro real é anual, ou é trimestral, ou é anual. Agora, você tem obrigatoriamente no lucro real anual a necessidade, você tem a obrigação de fazer estimativas todo mês.
E aí você tem um direito de escolha. Essa estimativa ela pode ser por dois métodos. Pode ser uma estimativa calculada sobre a receita bruta, ou pode ser uma estimativa calculada através de um balanço ou um balancete que vai ter duas funções, ou suspender ou reduzir o imposto. Então vamos lá, vamos por partes. No lucro real anual, se você fizer uma estimativa sobre receita bruta, janeiro eu quero fazer estimativa sobre receita bruta. Então, você vai pegar a receita de janeiro de um jeito muito parecido com o lucro presumido. Aliás, a estimativa mensal sobre a receita bruta é parente, é um primo, uma prima do lucro presumido. É um mês só, não são 3, tudo bem, né? Mas o que você vai fazer? Você vai pegar as receitas desse mês, muito parecido com o lucro presumido. Pega as receitas da atividade, aplica um percentual de estimativa, adiciona algumas coisas, exclui algumas coisas, chegou na base de cálculo. Aí você calcula o IRPJ, você calcula o adicional do IRPJ, você calcula a CSLL, né? É isso aí. É um mês sozinho, partindo das receitas para estimar, né? Por isso estimativa sobre a receita bruta. Agora, digamos que você vai fazer em fevereiro, por exemplo, uma estimativa com base no balanço ou balancete. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar o acumulado de janeiro a fevereiro. E aí você vai levantar o balanço, ou balancete, né? Para você apurar o teu lucro até aquele momento. Tendo lucro, você vai fazer um processo muito parecido com a apuração definitiva do lucro real. Pega o lucro contábil, faz as adições, faz as exclusões, faz as compensações. Aí você vai chegar na tua base de cálculo, calcula os impostos, faz deduções, né, se tiver de incentivo fiscal, etc., ou de retenções, né? Isso não nos interessa tanto nessa conversa de hoje, que a gente está para falar dos tipos, né, e não efetivamente da apuração. E aí está feita a apuração por um balanço. Caio, mas você falou para mim que ele se chamava de redução ou de suspensão. Que história é essa? Vamos entender esse negócio. Você vai fazer um levantamento acumulado. Então, você com esse balanço que você apurou em fevereiro, você vai comparar, olha, eu deveria recolher tanto de RPJ, por exemplo. Vamos falar só do RPJ, mas é a mesma coisa para contribuição social. Eu deveria recolher tanto, deveria recolher 10 mil. Quanto que eu já recolhi durante esse ano? Em janeiro eu já recolhi 3. Então esse balanço vai reduzir o meu recolhimento de 10 para 7. Porque se eu já recolhi 3, só falta recolher 7. Aí, em março, eu faço outra estimativa. Em abril, eu faço outra estimativa. E sempre desse jeito. Você escolhe, fica à vontade para escolher. Esse mês eu quero estimativa sobre a receita bruta. Esse mês eu quero suspensão e redução. Fica a teu critério essa escolha. Mas o fato é, sempre que você fizer uma estimativa sobre a receita bruta, será sobre o mês isolado. Digamos que em abril você fez estimativa sobre a receita bruta. É só o mês de abril. Digamos que em maio você resolveu fazer balanço de suspensão e redução. Aí você vai pegar de janeiro a maio. E aí, quando você apurar o tributo devido em maio por esse balanço de suspensão e redução, você vai fazer o quê? Poxa, de acordo com esse balanço eu tinha que recolher tanto. Só que de janeiro a abril eu já recolhi um certo valor. Se o valor que você já recolheu de janeiro a abril é menor, você reduziu o valor a recolher. Se o que você já recolheu de janeiro a abril for igual ou maior do que deu no teu balanço de maio, você suspendeu o recolhimento. Por isso desse nome, balanço de suspensão, ele pode suspender o pagamento, ou redução, ele pode reduzir o pagamento, tá certo? Começa a fazer sentido isso? Então olha só, lucro real trimestral é sempre por trimestre, é sempre definitivo, é sempre uma apuração do lucro real, lucro contábil, adições, exclusões, compensações, aquela coisa toda. Lucro real anual
você tem que fazer estimativa todo mês, mas você escolhe que estimativa é essa, ou sobre receita bruta, parente do lucro presumido, ou sobre balanço de suspensão ou redução, parente da própria apuração do lucro real, né? E onde é que entra o tal do ajuste anual? Agora presta atenção nisso aqui. Todo mês, no lucro real anual, todo mês você faz uma estimativa. Janeiro, fevereiro, março, abril, blá, 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 chegou em dezembro. Qual que é a estimativa que você vai fazer em dezembro? Eu posso fazer a estimativa sobre a receita bruta. Eu posso fazer a estimativa por balanço. Se eu fizer a estimativa de dezembro por balanço, eu recolho em janeiro. E aí, pensa comigo. O balanço de janeiro a dezembro já é o balanço do ano todo. Não faltou recolher nada, está tudo recolhido como é devido. Agora, você pode escolher em dezembro fazer a estimativa sobre a receita bruta. E aí você calcula só sobre a receita de dezembro. Receita com algumas adições, exclusões, aplica percentual de estimativa, é aquela história ali que a gente viu. Só que ficou faltando, né, no caso de você fazer uma estimativa sobre receita bruta em dezembro, ficou faltando um balanço de janeiro a dezembro. E aí você vai fazer esse balanço de janeiro a dezembro, tendo o direito de diferir, de postergar esse recolhimento até março. Vai pagar juro de mora, mas tudo bem. E o nome desse, quando acontece essa combinação, lucro real anual, que é a estimativa mensal de dezembro sobre a receita bruta, e você depois levanta o balanço, essa diferença que dá depois é o chamado ajuste anual. É por isso que o lucro real você pode ter códigos de recolhimento diferentes. Se você é obrigado ou optante ao lucro real, se você é lucro real trimestral ou anual, e ainda você pode ter lá nas estimativas do lucro real e você pode ter os ajustes anuais. São todos códigos diferentes para IRPJ e CSLL, né? Parece uma confusão, mas depois de entender isso, talvez já comece a ficar um pouco mais claro para você. E aí, fez sentido isso? Te ajudou de alguma forma a entender essa montoeira de lucro real? Se sim, eu vou te dar uma dica. Lá na nossa escola, no Contabilidade Sem Mimimi, a gente tem uma aula de introdução ao lucro real que aprofunda tudo isso que a gente viu aqui e vai mais além, é claro, com outras aulas que vão complementar o assunto. Se você quiser fazer um teste de 7 dias para conhecer a nossa metodologia, como é que a parada acontece lá e de repente com isso dar uma guinada na tua carreira, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um link, caiomelo.com.br/CSM, e ali você pode se cadastrar, fazer um teste de 7 dias gratuitos e crescer junto com a gente, tá certo? No mais, fica com Deus, um forte abraço, uma ótima semana e bora crescer junto!